Hoje eu vou explicar como que você pode estar fazendo a seleção dos sensores para o projeto, pelo menos elaborar ali um orçamento, extrair algumas informações importantes deles e encaminhar essa informação ali para parte do financeiro e já armazenar algumas informações para o teu projeto. Primeiro a gente precisa de uns documentos base, alguma coisa que já tenha sido feita pelo Urutau, para que você não saia tirando para um lado e para o outro procurando sensores. Também vou mostrar aqui uma forma como que eu documentaria essa parte de seleção de sensores. Então, o que eu recomendo é começar pelo regulamento da competição. Então, aqui no Urutau Elétrica eu separei o regulamento e conforme a atividade de resumo do regulamento, você já sabe exatamente, não exatamente, mas já teve contato com aqueles requisitos para sistemas embarcados, que deu uma travada. Então, vai ficar um pouco bagunçado de início, mas eu vou tentar ir organizando ao longo do tempo quais informações vão ser úteis, né? Então é sempre importante a gente estar fazendo a documentação das nossas atividades. Eu criei aqui um outro Word, aqui à esquerda, que vai estar sendo referência para essa documentação. Você já fez a documentação do regulamento, eu vou repetir algumas coisas aqui da dessa questão da documentação do regulamento. Então, vou colocar aqui escolha sensores para o nome desse documento. Tirar essa aqui, uma atividade de estabilidade e controle. Inicialmente só vou tirar uns prints aqui para deixar isso daqui para fácil acesso. Eu não quero ter que abrir o regulamento toda vez que eu precisar de uma informação aqui. Vamos precisar encontrar os sensores que vão estar sendo utilizados para aquisitar esses parâmetros do regulamento. Não somente esses. Deixa eu ver aqui. Bom, primeiro vamos estar trabalhando aqui, que é conforme eu atribuí na atividade no Trello. A gente vai trabalhar somente com esses por enquanto, mas a gente vai ver que não são todos os parâmetros que a gente precisa medir aqui. Bom, não vou comentar dessa forma, você não. Primeiro, a gente só separou aquilo que precisa extrair. Então, vamos agora definir os sensores, né? Mas eu vou trazer aqui também o que a gente tem que fazer em termos de projeto, de metodologia de projeto. Então, eu peguei aqui o livro do Barros, que eu gosto de mostrar aqui uma seção. Não é um livro, esse no caso aqui é a tese. Ele tem um livro e a tese para serem utilizados como referência. E aqui no início, aqui no 3.2, essa subseção, desenvolvimento de uma aeronave, eu quero atentar para o seguinte fato, de que nós temos aqui o desenvolvimento do projeto ao longo do tempo, as etapas de projeto ao longo do tempo. Então nós temos especificações e requisitos que foi estudado a partir do regulamento da competição, foi feita uma atividade, parte de resumo. Então aqui foi feito esse primeiro contato com o regulamento e o resumo dele. Então, logo de cara aqui, nós temos a documentação. Por que vocês fizeram o resumo? Porque tem a documentação. A documentação é necessária nesse passo. E ela tem que continuar ao longo de todo o projeto. Então, tudo aquilo que você toma decisão é bom que esteja documentado. E foi por isso que eu criei esse documento aqui. Agora, entrando um pouco mais aqui na parte do regulamento, por parte do relatório, ou seja, aquilo que ele pede que você apresente no relatório que será entregue para a competição, e esse relatório está pontuado. Deixa eu encontrar aqui a divisão de tópicos por área. É um apêndice no final do regulamento. Está aqui. Então, apêndice 3, página 118, nós temos a distribuição de assuntos nos relatórios. Eu vou tirar um print aqui da parte do projeto elétrico, que a gente tenha documentado aqui no nosso documento de referência. Ctrl C aqui. Então, o projeto elétrico está aqui. Vamos para o relatório de sistemas embarcados. Vou pegar esse print também. Vamos dar uma lida aqui primeiro no regulamento mesmo, fica mais legível. Então, para o projeto elétrico, análogo a
projeção elétrica. Ele pede o projeto da arquitetura do sistema, a gente não vai estar vendo isso daqui agora. Determinação de cargas, correntes e demandas. Então, o estudo que a gente vai estar fazendo aqui inicialmente, cargas, correntes e demandas, vai estar sendo cumprido aqui. Eu vou até marcar com amarelo. Marcar texto. Beleza, está marcado. A gente vai selecionar os sensores, e esses sensores têm um consumo, e é importante você anotar esse consumo para saber qual é o consumo total do teu projeto. Só que a gente está focando em, deixa eu ver aqui embaixo, essa parte de dimensionamento é aqui mesmo, em termos de consumo. Projeto de escolha dos componentes do sistema elétrico, bateria, servos, etc. Então, agora a gente não vai estar selecionando bateria. Projeto de fiação, não é agora. Decisões de projeto tomadas pela equipe para o projeto de sistema elétrico seguro. Isso daqui abrange muita coisa, uma informação que é importante, mas que não dá muito direcionamento aqui para vocês. Apesar de ser um pouco objetiva, mas não dá um direcionamento muito claro se você não tem experiência ou muito conhecimento técnico. Vamos deixar ela em stand-by, assim como as outras. Aqui no relatório de sistemas embarcados, ele quer o projeto da arquitetura, planejamento e cumprimento das missões, projeto escolha, vamos voltar para cá, planejamento de cumprimento das missões. Quando eu selecionei bem aqui a tabela consta os requisitos adicionais que você vai estar colocando no sistema embarcado para garantir uma pontuação. Quanto maior a quantidade de parâmetros coletados durante o voo, maior é a pontuação. Então, você escolheu, no caso, para o seu projeto, aquisitar todos os parâmetros? Então, é a primeira pergunta que a gente faz. E isso vai constituir o nosso projeto, acredito que conceitual, mas se vamos pensar em termos de relatório, temos especificações e requisitos que está dentro do especificações e requisitos que foi estudado. Vamos agora entrar, eu vou supor, na verdade, que o que nós fizermos a partir desse momento vai estar dentro aqui dos estudos preliminares, conforme proposto pelo Arros. Então vamos colocar aqui estudos preliminares. As especificações e requisitos estão no resumo. Então, post-it aqui, resumo feito. Resumo feito mais experiência da equipe. Isso aqui é algo para o futuro. É o conjunto de informações que a equipe gerou e que virou uma especificação ou requisito de projeto. Então pode estar enquadrado aqui também. Então seriam duas seções aqui para deixar organizado. Estudos preliminares. Nos nossos estudos preliminares, a gente vai ter uma definição aqui. Vamos colocar a experiência da equipe, na verdade. Aqui mesmo, em especificações e requisitos, nós tivemos uma reunião, supostamente, em que nós definimos que todos os parâmetros de aquisição de dados serão gravados. Decidimos aqui, serão gravados. Então vamos ter um sensor para cada parâmetro de forma bruta, mas não é assim que acontece. Então a gente definiu aqui como especificação para o nosso projeto, fora do regulamento, que nós iremos gravar todos os parâmetros apresentados nessa tabela. E por que a gente está definindo isso daqui dentro de experiência da equipe e não dentro do resumo? Porque gravar todos os parâmetros é algo opcional. O obrigatório, a gente vai utilizar aqui como referência o requisito 8331, é o seguinte: a aeronave deve possuir um sistema embarcado capaz de medir e gravar dois parâmetros de grupos distintos da tabela da seção 8.10.5. Então isso aqui é interessante, vamos pegar isso daqui e colocar ali no nosso documento, essa informação é importante. Então requisito do sistema embarcado. Aqui, vamos trazer essa informação aqui para a gente utilizar no futuro. Então nós temos toda aquela tabela, mais a gravação do tempo. Cadê? Tempo em segundos e como que ele deve ser apresentado. Então nós precisamos também de uma forma de medir o tempo. Precisamos medir o tempo e, voltando aqui para a tabela que está 8.10.5, está aqui 8.10.5, precisamos selecionar dois parâmetros. Vou ler aqui novamente. Capaz de medir e gravar dois parâmetros de grupos distintos. Então eu tenho um grupo 1. Então aqui eu tenho um parâmetro.
aqui eu tenho um grupo 2, eu tenho 2 parâmetros, tenho um grupo 3, tenho 3 parâmetros. Ou seja, se eu escolher o grupo 2 e 3, eu já vou cumprir o requisito que é da competição. Então, a competição te deu um requisito que é gravar o tempo e 2 parâmetros de grupos diferentes. Eu poderia, por exemplo, escolher aqui o O, um parâmetro, Magnetic Head, que é outro parâmetro de um grupo. Estou com 2 grupos, só que o total de parâmetros é 2, eu preciso de mais um grupo com 2 parâmetros. Então, o total ali sempre vai estar sendo 4. Então, isso é um requisito da competição, mas eu posso escolher aqui gravar todos os parâmetros no sistema embarcado. É aí que eu torno isso uma especificação da equipe. Então, se ela já tem experiência em gravar todos os parâmetros serão gravados. Então, é importante fazer essa distinção daquilo que é requisito obrigatório na competição e aquilo que você tomou como por definição para o seu projeto, que é exatamente o que está escrito aqui. Decisões de projeto tomadas pela equipe para o projeto de sistema elétrico seguro, né? Projeto, deixa eu ver, será que não tem em sistemas embarcados não tem esse mesmo tipo. Engraçado que ele tem em todos, eu não tinha percebido isso. Mas é decisão de projeto. Se tomou uma decisão, a tua decisão é gravar todos os parâmetros. Então, assim, você definiu isso, você vai cumprir. Beleza, então vamos para os estudos preliminares agora. Deixa eu ver se tem tempo ainda, 11 minutos. Estudos preliminares. A gente já definiu aqui os sensores. Então agora nós vamos ver com base nos relatórios do Urutau, que a gente primeiro fez o mapeamento no regulamento. Vamos ver o que o Urutau já fez. E o que o Urutau já fez está nos regulamentos, nos relatórios que são enviados para a competição. Então, eu vou abrir aqui um relatório de 2019. Aqui, deixa eu colocar não, beleza. Então, esse aqui é um relatório de 2019, do Urutau, parte de elétrica. Então, nós temos aqui a nossa seção de aquisição de dados. Vou apertar. Bom, não é link, né? Deixa eu ver aqui, página 8. Na 8 ele dá uma introduzida aqui, ele colocou quais parâmetros seriam obrigatórios, então tomou-se como obrigatório o tempo, o RPM, o throttle, se eu não me engano é RPM da hélice e o adicional. Então 2 obrigatórios e 2 adicionais. Deixa eu ver como que está aqui no regulamento, eu acho que mudou de um ano para o outro. Nesse ano aqui, vou abrir esse, de 2019, vamos ver qual que é a diferença. Eu tirei o print bem aqui. Ah, sim. Então, em 2021, nesse ano, que foi de onde eu peguei o regulamento, só o tempo é obrigatório. E mais os outros parâmetros distintos, de grupos distintos. Em 2019, era obrigatório o tempo e RPM. Isso aqui é a diferença, para você não achar que tem algum erro, né? Os regulamentos mudam e eles podem tornar obrigatório uma ou outra coisa. Então eu vou pular essas partes aqui. Vamos primeiro para o módulo RTC, que foi escolhido para mensurar o tempo. Então eles utilizaram aqui um RTC, vamos checar aqui, RTC DS3213-3231. Então essas informações, caracterizado por baixo custo e alta precisão, manter informações em segundos, minutos e horas. Tá, o que a gente precisa aqui de informação importante para constituir nossa documentação? Esse tipo de afirmação aqui, caracterizado por baixo custo e alta precisão, é algo muito marketing. A gente não precisa dizer isso daqui, baixo custo e alta precisão, sem estar trazendo valores que vão provar isso daqui. Então, se eu não estou trazendo um valor de baixo custo, alta precisão, para dar uma métrica para o jurado, não tem por que eu falar isso. Eu preciso de uma métrica sempre que eu vou trazer uma informação. Agora, conforme o datasheet, o RTC é capaz de manter informações de segundos, minutos, horas, dia, mês e ano. Inclui pilha de backup, mantendo o tempo mesmo com o sistema desenergizado, assim como o sistema independente de fatores externos para registrar esse dado. A unidade está em segundos, iniciando aqui meia-noite no horário de Brasília. Então vamos fazer uma pesquisa aqui, ver o que a gente encontra, vou começar a montar uma planilha em função desse módulo aqui RTC.
Então quando a gente vai com... Vamos fazer uma pesquisa aqui no nível mais, assim, óbvio que você estaria fazendo. Então, acho que colocaria modo DS3 aqui. Vamos ver o que a gente encontra. Fazer primeiro um levantamento aqui dessas informações. Então a gente está encontrando o módulo DS3, AT2C, Real Time Clock, RTC Ultra Preciso. Então as informações que são importantes aqui, vou trazer aqui para um Excel, vamos começar a extrair essas informações, deixar aqui do lado, daquilo que está disponível no mercado. Então esse aqui é o nome do sensor, vamos criar aqui uma sensor, a gente vai colocar a funcionalidade, que é aquela que é executada pelo sensor. Nesse caso ele está medindo o tempo, ele está contando o tempo, gravando o tempo. Qual que foi o sensor escolhido? Não é escolhido ainda, vamos colocar o DS3231. Vou colocar ele aqui. Esse daqui é o sensor. Outro parâmetro importante que a gente vai estar extraindo aqui, ATC, vamos colocar uma observação. Não sei o que é esse AT, então você vai estar 24C32, observação, vou colocar ela por último. E também é importante aqui essa informação em 2C, a forma na qual ele vai estar se comunicando, né? Comunicação. É uma comunicação I2C. Isso aqui é importante na hora de realizar a programação. A programação por parte da comunicação aqui, eu acredito que seja a forma de comunicar, né? I2C, assim posso estar dizendo, é dada da seguinte forma. Ele vai apresentar aqui no sensor dois pinos. O primeiro aqui é o SCL, é o Serial Clock, e o outro é o Serial Data. Então, um é o clock que vai estar marcando o envio das informações através do Serial Data. Então, os dados são enviados aqui e o clock está fazendo a marcação do envio desses dados. Nós temos VCC, energização, GND, SQW eu não sei, 32K que eu também não sei. Então, a gente vê a introdução de alguns pinos que nós não temos conhecimento inicialmente. E a gente consegue se aprofundar na funcionalidade de um sensor a partir do estudo do seu datasheet. Então vamos agora aqui, vamos dar Ctrl C, Ctrl V, Datasheet. Então aqui nós vamos estar baixando agora o datasheet desse nosso RTC. Então eu já encontrei aqui DS3231, ele já baixou direto DS3231 aqui. E uma boa prática agora é a organização dos documentos, né? Dos documentos que você vai estar baixando. Então estou aqui com o datasheet do sensor que eu baixei. E eu quero realmente que você se preocupe em organizar todos os documentos que você vai estar baixando. Então eu tenho aqui a pasta do tal elétrica, né? Eu vou criar primeiro uma pasta aqui chamada escolha sensores. Uma boa prática também de organização é numerar conforme o uso ou a prioridade. Então coloco um 00 na frente da pasta. Então vou criar aqui uma outra nova, escolha sensores. Aqui a gente pode dividir por sensor, colocar todas as informações só de sensor de uma pasta, ou colocar todos os datasheets em uma única pasta. Inicialmente, eu acredito que colocar todos os sensores, os datasheets em uma única pasta seja suficiente. Então, estou abrindo aqui, não. Então, os datasheets geralmente vêm em inglês, então é bom que você já se habitue a estar fazendo aqui a leitura em inglês no datasheet. Então, sempre vai ter muitas informações importantes, e uma delas que eu acho que você tem que focar assim é entender geralmente, né, o circuito de operação típico aqui ele sempre dá uma forma assim, como que ele é mais usado. Então aqui a gente já tem a montagem de um circuito aqui, no parte do CI que a gente escolheu. E se eu não me engano, deixa eu ver, esse módulo aqui já está fazendo toda a funcionalidade. O módulo que a gente pesquisou aqui. Isso daqui é um módulo. O que aconteceu? Isso daqui, como um todo, é um módulo. Eu acabei deixando de passar essa informação. Esse módulo tem um chip dentro dele. Esse chip aqui é o datasheet que a gente comprou bem aqui. Então, nós estamos com o datasheet do CI que está dentro daquele módulo.
existem também os datasheets dos módulos em si. Então vamos ver se a gente consegue encontrar o datasheet desse módulo em si. A gente encontrou o módulo real real time. Então como a gente vai precisar do módulo? Então aqui nós precisamos só o chip que está dentro do módulo, que foi o que nós encontramos aqui. Agora nós vamos pesquisar o datasheet do módulo. No caso, em inglês. Vamos ver se a gente encontra aqui, ó, DS3231 RTC módulo. Vamos ver se tem aqui a descrição das funcionalidades dele. Bom, tá aqui o módulo, pode ser um pouco diferente, tem vários fabricantes, mas a gente já consegue entender os pinos que tem ali nesse módulo aqui que a gente encontrou. VCC é a tensão de alimentação, GND terra, tranquilo, referência. Como eu disse, as interface de comunicação, esse era o nome que eu não estava lembrando, então no caso, o I2S é uma interface de comunicação, I2C aqui, I2C é uma interface de comunicação, serial data, serial clock. Então aqui nós temos o pino de saída para uma onda quadrada e um oscilador de 32K, a saída do oscilador de 32K. O que é interessante também, eu só estou colocando aqui os aspectos técnicos que você vai estar avaliando no momento da escolha. Eu não vou estar argumentando contigo como que se dá a funcionalidade, por que existe esse pino, por que existe esse outro pino. Isso daqui você vai estar aprendendo enquanto você estiver utilizando. Vamos encontrar algumas outras especificações aqui. A gente não vai estar conseguindo aprender, eu acho que todos os pinos, a não ser que eu encontre de forma fácil aqui para explicar. Mas o output, querendo ou não, é o 32K, a oscilação de 32K. Os datasheets do chip são bem detalhados, eles sempre vão dar assim, um detalhamento maior. Leitura de datasheet eu não vou estar fazendo aqui agora, porque sempre tem muita informação que a gente pode estar extraindo. Vamos pegar aqui do nosso próprio comprador, o vendedor. Tamanho não importa por enquanto, peso também não. Tensão de funcionamento, 3.3, 5.5 volts. Isso daqui é importante da gente estar anotando. Aqui eu vou colocar tensão de operação. Então nós temos 3.3 até 5.5. A unidade dessa tensão aqui é volts. Dessa tensão só poderia ser, né, no caso. Alta precisão, vamos ver o que ele consegue gravar. Observação, vamos colocar observação 1. Todos esses parâmetros que a gente não conhece ainda vamos estar anotando para que em algum momento ser utilizados. Ele é um gerador de clock, segundos, minutos, dias e horas, data, mês e ano. Vamos trazer essa informação para cá. Sensor de temperatura vem com uma pressão de mais ou menos 3. Então ele tem um sensor de temperatura. Vamos ver se a gente consegue. Pode ser esse daqui. Pode ser, né? Vamos voltar para cá. A gente não vai estar utilizando, se preocupando com isso daqui. Capacidade de armazenamento de 32. Vamos colocar aqui essa capacidade. Armazenamento 32K. Então agora a gente já entendeu um aqui, que é o chip de memória, que foi a observação 1. Então a gente já entendeu aqui o que tem nele. Existe um chip de memória, que é o AT24C32, que vai estar fazendo esse armazenamento aqui de 32K. Armazenamento 32K, vamos colocar aqui. Não é mais a nossa observação 1, porque agora a gente já sabe que isso daqui está relacionado a um chip, né? Então eu vou inserir aqui um comentário, um chip de memória. Interface de barramento em 2C, velocidade de transmissão 400 Hz. Não tenho certeza se essa informação aqui vai ser relevante para o nosso projeto, mas vamos observar o seguinte, são 400 Hz com uma tensão de funcionamento de 5 volts. Então vamos colocar aqui F funcionamento, vamos colocar 400 kHz, quando ele está alimentado com 5 volts. E a gente já dá uma olhada no datasheet do chip para ver essa diferença aqui.
pode ser em cascata com outro dispositivo I2C, 24C32, tá? Esse outro dispositivo aqui eu vou assumir que seja um clock, não vou estar explicando exatamente, até porque eu não tenho tanto domínio de como fazer esse cascateamento. Mas aqui a gente tem a especificação de endereço de memória e como que você muda o endereço. Isso aqui é muito importante para a programação dele. Vamos adicionar isso aqui como a nossa informação 2. Informação 1 ainda. É a quantidade de endereços. Curto-circuito A0, A1, A2, modificar o padrão de endereço 0, 57. Isso daqui é importante quando você tem ali na sua placa um barramento I2C e quer mudar um endereço de um sensor. Explicando por cima. Embalagem única anti-estática, vamos ver o que mais que a gente pode trazer daqui. Um módulo real-time, isso aqui foi importante. Beleza, então somente com uma leitura aqui das informações no Mercado Livre mesmo, a gente já consegue extrair bastante informação dela. Não tem muito segredo aqui. O importante é você saber observar essas informações e anotar aquilo que é relevante. E aí, com o passar do tempo, compreendendo como que ele funciona, que foi o caso dessa especificação aqui do chip de memória, né? 32K, a gente não sabia o que era antes, leu um pouco e encontrou a solução. Aí eu vou cortar agora para que ela não fique muito grande, aí eu já dou continuidade.